Muita gente tem roseira em casa, mas a planta não dá flores, não é produtiva. Vez ou outra aparece um botão aqui, uma rosa ali. Sabe que isso pode ser falta de técnica sobre como fazer o cultivo? Este é o tema da segunda reportagem da série Plantar, Cultivar e Viver. O Fernando Soares é produtor de mudas de rosas nesta chácara em Guapó, região central de Goiás. Aqui ele tem 2.000 pés de matrizes, são 45 tons diferentes. Do viveiro saem 50.000 mudas por ano. Nos últimos anos, o Fernando vem fazendo vários testes com as roseiras no cerrado. Solo, clima. Por isso, fomos atrás dele para buscar a orientação de cultivo dessa planta. Basicamente, existem 3 formas para obter a muda da roseira. Por enxertia, que é a híbrida, por sementes, que leva mais tempo para ser cultivada, para ela começar a produzir, ou por meio de estacas, não é isso, Fernando? Exato. A estaca seria o quê? A estaca seria uma estaca mais amadurecida, certo? Que é o caso dessa daí, né? Está no ponto já para formar um enraizamento, uma estaca madura. Esse brotinho aqui significa que é o ponto da muda. Exatamente, que vai dar uma brotação da nova muda, né? Você vai fazer quantas dela? Fazer 2 dela, tá? Tirado assim. É importante dizer que essa roseira aqui é a silvestre. Exatamente, a roseira comum, a silvestre. Com a estaca pronta, chegou a hora do plantio. No primeiro momento, a muda deve ir para um saquinho com terra de barranco, pura. Quando você planta uma estaca para enraizamento, ela não pode ter adubo e nem esterco. Ela vai morrer. Ela morre, ela não pega, tá? E tem um lado certo para poder... Tem sim, o lado correto, esse lado é onde tem um broto acima da folha. Esse é o pé da estaca, né? Tem que ser plantado dessa forma. Quantos centímetros mais ou menos? Cerca de 4 a 5 centímetros, tá? Plantado dessa forma, firma bem e irriga todos os dias. Em poucos dias, a estaca começa a brotar. Antes mesmo do transplante, está exibindo suas rosas. Agora é decidir se planta no chão ou no vaso. No vaso ela vai desenvolver menos, né? Porque tem menos terra para ela alimentar. Já no chão ela vai desenvolver mais. O nosso exemplo é no vaso, preparado pelo Fernando. Agora, ele vai usar uma terra diferente daquela vermelha, pura, do plantio da estaca. É uma terra preparada, já adubada. Ela é preta, né? Ela contém aí 5 litros de esterco de curral curtido, tá? 50 gramas do adubo NPK, 4,14,8, que é o adubo de plantio, mais 50 gramas de calcário e 100 gramas de farinha de osso. A famosa terra preta. Exatamente. Agora ele vai encher o vaso de terra, deixando um espaço para muda com torrão. Vamos cortar aqui, tá? Vamos retirar com cuidado para não demolir o torrão. Está com nível um pouquinho mais abaixo do vaso. Aqui é o ideal. Ideal. Coloque no centro. Isso. E eu venho com o restante aqui. Preenchendo com essa terra, né? Com a terra. 45 dias a 2 meses está florindo novamente. A adubação é fundamental na produção de rosas. Vamos usar aqui depois a adubação de cobertura, tá? Que é o 10-10-10, nitrogênio, fósforo e potássio. É esse aqui? A quantidade é uma tampinha de garrafa PET, tá? A cada 45 dias. E não esquecer da água. Feito o plantio, irrigação todos os dias, tá? Dessa forma. Pode irrigar as folhas também, tá? Aí depois de um certo tempo... Pode diminuir para dia sim, dia não, alternar. Outro fator importante no cultivo é a poda da roseira. A mais importante delas é conhecida como poda drástica. Feita uma vez ao ano, no mês de julho, a retirada de todos os galhos, deixando só os galhos mestres, os principais, né, para emitir novas brotações, tá? Essa poda ela é feita bem radical mesmo, deixando somente os galhos mais grossos. A outra poda está relacionada com a limpeza das roseiras. Essa é uma poda de limpeza, retirada de todas as flores murchas, né? Você conta aproximadamente 3 folhas, tá? E faz a poda, tá vendo? Limpando.
Você viu que as rosas estão murchando, já está no ponto ideal de fazer a poda, tá vendo? Estão murchando, olha só. Nada de esperar ela secar. Não, nada de esperar ela secar, tá vendo? Aí essas brotações aqui, ó, essas hastes vai emitir novas brotações. Com todos estes cuidados no cultivo, o seu jardim certamente ficará assim, colorido. Rosa, vermelha, amarela, não importa a cor, né? São sempre muito lindas.